Questão 12 da FUVEST 2012, gente, retrata o famoso momento em que se discute a queimada de plantas na Amazônia. E, enfim, né, tirando polêmicas, coisas que são úteis na sua vida. Primeiro, as queimadas, de fato, é uma reação de combustão. Esta combustão precisa sempre de um combustível e um comburente. Este combustível normalmente é madeira ou fósseis, né, compostos derivados do petróleo, que combinados com oxigênio, comburente, eles vão produzir CO2 e água. Portanto, a produção de dióxido de carbono, ela de fato aumenta com as queimadas. Então, dizer que há um aumento da concentração de dióxido de carbono atmosférico como consequência de uma queima na vegetação, isto é um fato. Então, eu estou retratando aqui fatos. Então, beleza, CO2 aumenta, se você tacar fogo em alguma coisa, vai ter CO2 na atmosfera, isso é verdade. Independente se vai ter consequências ou não no planeta em termos de aquecimento global. Segundo, a laterização. O que é isto? É uma reação que ocorre entre ferro e oxigênio, formando o óxido de ferro ou óxido de alumínio, que são dois óxidos que podem hidratarem e formar hidróxido de ferro 3 e hidróxido de alumínio. Essa composição, hidróxido de ferro 3, hidróxido de alumínio, mais óxidos de ferro e de alumínio, tudo isso junto vai estar presente na casca do seu solo depois dessa queima. Esses produtos, eles apresentam uma certa estrutura bem ordenada, o que vai deixar o solo meio cascudo e difícil de você plantar, sendo necessário pegar uma enxada e quebrar toda essa estrutura. Os hidróxidos de alumínio e de ferro podem fazer algum arranjo tridimensional junto com óxidos de alumínio e ferro, o que daria uma dificuldade tremenda de replantar, impossibilitando um reflorestamento. Este seria o que se explica por processo de lateralização, não apenas a perda do ferro. Então, a lateralização se caracteriza pela síntese de óxidos de alumínio e ferro e hidróxidos de ferro e alumínio, por conta de hidratação. Numa terceira afirmação, a questão fala que aumenta a concentração de metano atmosférico liberado pela digestão animal. Isso de fato acontece. Você tem um animal, ele vai ter o seu metabolismo ali e vai liberar gases. Tadinho, ele não pode nem peidar, fazer o quê? Faz parte. Mas que existe um aumento da concentração de metano naquela região, existe. Esse aumento é significativo? É aí que está o ponto, hein? É significativo? Percebe que eu estou retratando fatos. Se coloca gado, vai produzir metano. Se você queima, vai produzir CO2. Lateralização, óxidos e hidróxidos. São fatos, eu estou definindo coisas. E quarta e última afirmação, a diminuição da fertilidade do solo por conta dos solos liberarem íons. A sentença não está muito coerente, né? Se ocorre uma liberação de íons, vai diminuir a fertilidade do solo? Meio bizarro, né? Só que seria um adubo para poder plantar mais coisas. Então, percebam que existem fatos. Tacar fogo nas coisas aumenta CO2. Cultivar animais aumenta a quantidade de metano, sim. A lateralização envolve a síntese de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Tem nada a ver com perda de ferro e esses cátions presentes vai aumentar a fertilidade do solo. Agora, essa combinação de fatos não pode ser justificativa de efeito estufa, minha gente. É possível, eu grifei essa parte aqui para deixar muito claro isso. Efeito estufa, gente, é um efeito normal da Terra.
E o equilíbrio químico que existe na Terra, com vários componentes, é impossível de se estudar. É impossível. Se um equilíbrio químico já dá um trabalho do cão num experimento para fazer em laboratório, quem dirá tirar conclusões dos equilíbrios químicos na Terra para estudar um efeito estufa? Me desculpem os defensores do efeito estufa, mas isso aqui é desculpa esfarrapada para mexer na sua vida. Essas coisas são fatos, mas falar que isso é motivo de causar o aquecimento global, olha, me mostra a tese aí, rapaz, porque isso é difícil demais.